tá? Que eu falei, eu conheço ele há muito tempo já, muitos anos, antes de ele se tornar esse cara que é conhecido hoje. Bom, vamos lá. Vamos para fora um pouquinho? Amazon, Microsoft e Google devem impactar... Deixa eu começar de novo. Como as demissões da Amazon, Microsoft e Google devem impactar as ações? Eu devo ter comentado isso. Não, acho que não. Eu li essa notícia há uma semana atrás, mais ou menos, e eu falei uma coisa muito interessante para vocês. Eu falei, vocês viram que engraçado? Saíram cortes na Amazon, Microsoft e Google e as ações subiram? Lembra disso? Eu falei isso lá. Vamos ver se esse texto vai estar concordando com o que eu falei lá. Vamos ver. Bom, ruim para quem perde emprego, corte é visto como possível catalisador para as ações em cenários de melhora da eficiência, mas não é o único aspecto a olhar. Já começou falando o que eu imaginava. Mas vamos lá. O ano começou mal para dezenas de milhares de pessoas que trabalhavam em grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que perderam seus empregos. De acordo com a Bloomberg, foram 44 mil posições fechadas só em janeiro. O número corresponde a quase metade das 97 mil demissões no setor em 2022 e inclui os cortes nas chamadas Big Techs. Olha só, 44 só em janeiro e o ano passado foram 97 no ano inteiro. Tá? Então, estamos falando de metade de um ano, em um mês só. Bom, a Amazon, no último 4 de janeiro, a empresa confirmou o corte de 18 mil empregados, incluindo vagas na Europa. Então, também não é só nos Estados Unidos. As demissões foram justificadas pelo contexto de uma economia incerta e seguem uma leva de contratações feitas pela varejista online ao longo da pandemia. Na semana passada, a Amazon anunciou a venda de um complexo de escritórios em São Francisco, nos Estados Unidos, adquirido em 21. Além do excesso de funcionários, a empresa também tenta solucionar o excedente de armazéns. A Microsoft... em 18 de janeiro também, ela confirmou que dispensaria 10 mil funcionários até 31 de março deste ano. Com o corte, a Microsoft vai diminuir sua força de trabalho em aproximadamente 5%. A empresa viu seus clientes reduzirem gastos digitais após a retomada das atividades presenciais. Agora lida também com o agravante de expectativa de recessão em algumas partes do mundo. A Alphabet, que é a Google, né, mudou de nome. Em 20 de janeiro, ela anunciou o corte de 12 mil pessoas, mais ou menos 6% da galera que trabalha para ela. Assim como as demais Big Techs, a companhia aumentou sua força nos últimos 2 anos, contratando mais de 50 mil funcionários. No entanto, a demanda de clientes por anúncios digitais diminuiu junto com a aceleração da economia e temores de recessão. Olha, você percebeu uma coisa, né? Que nesses 2 casos aqui, a gente está falando... Vou dar o exemplo da Alphabet, que foi o último. Ela contratou 50 mil pessoas e está saindo com 12. Ou seja, ainda tem 38 positivo no saldo aí. Tá? Então é isso aí. A lista é longa. Spotify, serviço de streaming de música, o qual você pode ouvir meu podcast pelo Spotify. É só entrar no Spotify e digitar Imigrante Investidor, que você vai achar meu canal e você pode ouvir o meu Spotify, ok? Você pode ir lá, entrar lá, também pode seguir o nosso canal. Bom, ele também anunciou o corte de 9,8 mil vagas em todo o mundo, equivalente a 6% também. A IBM fechou quase 4 mil vagas. O Vimeo, que é um YouTube, né, pago. Também Salesforce, que é uma empresa tem um software de marketing muito bom. A Coinbase, marketing /CRM, né? A Coinbase, que é a corretora, também entraram na onda de demissões. Ruim para quem ficou sem trabalho, mas nem tanto para quem investe nas companhias. Aí que eu trago a visão, hein? Por trás da redução de pessoal está a busca pela diminuição de custos e ganho de eficiência. Para analistas, o movimento tende a ser positivo no longo prazo para os ativos das companhias que apanharam forte no ano passado. Amazon e Apple perderam algo próximo de 840 bilhões em valor de mercado. A Microsoft e a Alphabet algo em torno de 700 bilhões. A gente entende esse movimento e agora é interessante. Empresa enxuta e operacionalmente mais viável, gera lucro para o acionista, explica Guilherme Zanin, estrategista da Avenue Securities. Ele observa que, com os cortes, as empresas de tecnologia adotam um viés imediatista, dão maior foco a projetos que vão apresentar resultados no médio prazo, em detrimento de iniciativas que podem trazer retornos no futuro. Ô, Infomoney, vocês podiam me contratar, eu poderia ter dado essa matéria para vocês aqui, ó. Eu acho que foi semana passada, vocês estão falando só hoje disso? Poxa, ô, Infomoney, arroba investidor imigrante, me chama lá que eu começo a dar minhas opiniões para você, porque esses caras aqui... falaram a mesma coisa.
Tá? Então vamos lá. É o que eu falei, né? Isso daí eu falei e realmente está acontecendo. Bom, olhar para frente sempre foi a tônica de capitalização das techs, com suas ideias inovadoras, disruptivas, que faziam brilhar os olhos dos investidores e chamaram para si bilhões de dólares em recursos. Os anos mais difíceis da pandemia coincidiram com um período de liquidez em abundância para essas companhias, amparado pela digitalização das relações humanas em tempo de distanciamento social. De acordo com o levantamento da Wealth High Governance, com base em dados da Bloomberg e das próprias empresas, o grupo conhecido pela sigla FAAMG, ou Meta, Amazon, Apple, Microsoft e Alphabet, adicionou 941 mil funcionários entre o quarto trimestre de 19 e o terceiro trimestre de 22. Ou seja, é quase 1 milhão de funcionários aí em praticamente 3 anos, né? No entanto, somando a receita por funcionário dessas empresas, houve uma queda de 8% entre os períodos. O lucro EBIT, que é o operacional, também recuou 2%. O cenário de cortes tende a fazer com que as empresas se tornem melhores operacionalmente e consigam se recuperar nos valuations, afirma Júnior Bornelli, CEO da Startse, Escola Internacional de Negócios. Startse é uma empresa bem legal também. Vai ser difícil que cheguem em um curto tempo aquele número de que tiveram no pico da pandemia, mas com certeza vão retornar num ciclo constante e mais sólido de crescimento. Empresas que já recuperaram valor depois das demissões. A Netflix foi uma delas, tá? A Meta também já teve uma recuperação, olha lá. Voltar a subir para uma leva de demissões. Tá? Então, há uma tendência, aqui também, até o TikTok, aqui estamos falando do TikTok. Bom, muita empresa acaba recuperando o seu preço. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos ser simples nessa afirmação. O investidor, ele compra uma ação e ele se torna sócio da empresa. Como sócio da empresa, o que ele quer? Lucro. Tendo lucro, a empresa ganha valor. Ganhando valor, ele pega uma parte desse lucro, ou através de dividendo, ou através do ganho de capital com o aumento das ações. Ou seja, gera demanda para aquela empresa, aí ele vai vender a ação que ele tem no bolso mais caro do que ele pagou. Basicamente é isso, tá? Então você tem uma empresa, quando ela cria riqueza, ela vai criar também o seu valor intrínseco, que é o valor da empresa ali para ser vendido, tá? Então, basicamente é isso. Quando ela corta, ela faz demissões, ela passa um recado. Aqui no Brasil, nem tanto. Por isso que o cara teve que escrever um texto desse. Aqui no Brasil, a gente não enxerga desse jeito, tá? A gente olha e fala, nossa, demitiu. Nossa, tá falindo. Não. Os Estados Unidos, ele tem uma coisa que eu falei, é uma característica. Às vezes eu vejo como vantagem, às vezes eu vejo como desvantagem, depende do ponto de vista. Mas uma característica das relações de trabalho americanas é o seguinte: você contrata e descontrata com a mesma velocidade. Aqui no Brasil, para contratar é devagar, para descontratar é mais devagar ainda. Então, aqui no Brasil, vamos supor, você tem 5 funcionários e você tem aqueles funcionários trabalhando o dia inteiro. Você fala, caramba, olha, eu poderia dobrar o número de funcionários aqui, porque eles estão trabalhando muito. Só que você fala assim, mas se eu dobrar o número de funcionários, se amanhã cai um pouco as vendas, eu vou ter que mandar esses funcionários embora. E aí, então, é melhor não contratar não, porque eu vou ter uma dor de cabeça futura. Você entendeu? Então, ao saber da dor de cabeça futura, o cara já deixa de contratar. Então, ele só vai contratar talvez 1 ou 2 e contratar 1 ou 2 quando tiver assim, não tem mais o que fazer. Então, o Brasil ele é muito devagar. Então, quando você pega a onda de crescimento e decrescimento de empregos no Brasil, você vê que ela é meio que devagar, ela é muito mais demorada. Salvo alguma crise muito louca que você vê uma demissão em massa, mas muito, muito pouco aconteceu na história assim, a nível nacional. Então você vê ela fazendo ondas assim. Já nos Estados Unidos, parece aquele zigue-zague que faz quando você vai pôr o coração lá, né? Pip, pip, pip. Ele sobe e desce. Então quando você vê gráficos de desemprego, você vê que eles são muito mais rápidos lá nos Estados Unidos. É muito mais rápido para contratar, mas também deu algum chabu, pum, eles demitem. Tá? E é muito mais fácil também para se colocar no mercado. Porque daí o cara, às vezes ele, por exemplo, ele pode perder emprego na Apple, mas ele pode, sei lá, ganhar um emprego na Disney, na Coca-Cola, sei lá. Então ele vai conseguir uma outra empresa. Porque a recolocação é mais rápida também.
tá? Então, tem essa vantagem nos Estados Unidos. Eu sou mais fã da visão americana, porque é mais rápido, né? Todo mundo que eu converso, e a maioria dos meus alunos aqui mora nos Estados Unidos, né? Muitos deles moram nos Estados Unidos. Eles falam, Douglas, aqui você não fica desempregado. Você perdeu o emprego aqui, amanhã você vai para outro lugar, você vai procurar outro, você vai achar outro trabalho. Então é muito mais rápido. Sempre vai ter alguém precisando de um trabalho, de um trabalhador, né? Então essa é a vantagem do negócio aí. Beleza? Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!